Bom dia a todos, bom dia a todas que nos acompanham pelo YouTube, pelas redes sociais da CNQ. Aqui quem fala é Douglas Meira Ferreira, técnico do DIEESE. Hoje a gente está junto nessa live para discutir um pouco sobre o complexo econômico e industrial da saúde. E para participar desse debate muito importante, eu conto aqui com a presença da Juliana Moreira, que é economista, pesquisadora do grupo de pesquisa da Fiocruz sobre o SEIS. Conto também com a presença de Antônio Pereira, o Bahia NF, Oswaldo Bezerra, da Secretaria Setorial Farmacêutica, Geralcino Teixeira, que vai fazer uma saudação inicial para a gente, nosso presidente da CNQ, Paulo Souza, que é responsável pela estratégia de comunicação da Confederação e também vai falar um pouquinho sobre. Para não me alongar muito mais, eu vou passar a fala para Geralcino. Geralcino, é contigo. Bom dia a todas e todas. Bom dia, Douglas. Bom dia, Pipoca. Bom dia, Antônio, Paulinho, Gabriel, Juliana. Primeiro que é uma honra a gente começar, depois do Congresso do CNQ, é a segunda atividade que a gente faz, com transmissão, e o tema é um tema muito bom. Então, quero de início dizer que é uma estratégia nossa de comunicação do ramo químico e discutir os problemas que estão nas ordens do dia. Então, Juliana, seja bem-vinda. Paulinho, parabéns pela iniciativa. E, Douglas, boa sorte para você enquanto mediador, companheiro. É isso. Muito obrigado, Geralcino. Agora, passando a palavra para o Paulo, nosso secretário de comunicação, vai conversar um pouco sobre a estratégia do próximo período. É contigo, Paulo. Bom dia, companheiros e companheiras, que estão nos acompanhando aqui nesse debate, nessa live, Quero aqui agradecer ao Douglas, ao Pipoca, ao Antônio, a Juliana, ao Geralcino, o Rafael, o Gabriel por estar aqui conosco, Também agradecer a todos os companheiros e companheiras que puderam estar propondo que nesse momento a gente possa estar fazendo essa live. Então, para não me alongar muito, a estratégia da Confederação para esse período, a gente iniciou uma ideia de estar trazendo mais debates e trazendo mais provocações para que a gente possa buscar fazer reflexões em relação a alguns temas importantes para os trabalhadores e trabalhadoras do ramo. Então, a CNQ, para esse novo momento, saímos de um congresso recentemente e a comunicação está na ordem do dia, não é? E a gente vai, aos poucos, construindo esses novos momentos, essas novas maneiras de discussões e essa ideia de aproximar mais os trabalhadores e trabalhadoras do ramo, os dirigentes do ramo, com temas em que a gente possa ajudar a construir a política do ramo químico, de construir esse debate conjunto que seja importante para a construção da classe trabalhadora brasileira. Então, é um pouco disso que a gente vai estar iniciando, A nossa ideia é estar propondo e fazendo esses debates periodicamente, não é? Então, e para encerrar aqui, eu queria agradecer também aos companheiros e companheiras que nos ajudaram, A Denise, o Pintado, o Marquinho, que nos ajudaram a construir esse momento. Então, é isso. Um bom debate. Vamos acompanhando. Douglas, volta contigo aí. Muito bom, Paulo. Obrigado pelas palavras. É isso aí. É uma nova estratégia de comunicação, que a tentativa é de realmente fazer essa rede intersindical para poder transmitir conteúdo, fazendo comunicação junto de formação. Muito obrigado.
Então, para a gente iniciar essa nossa fala, eu vou passar a palavra para a Juliana. A Juliana vai fazer uma exposição inicial sobre o Complexo Econômico Industrial da Saúde. Juliana, é contigo. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Douglas. Bom, primeiro, bom dia a todos. Quero dizer que é um prazer estar aqui com vocês nessa atividade organizada pelo CNQ. Quero cumprimentar o Geralcino, o Paulo, o Antônio, o Osvaldo, o Gabriel também, que está ajudando, e também agradecer o convite do Douglas de estar nessa atividade para debater esse tema tão importante, né, proposto pelo CNQ em debate, que é o Complexo Econômico Industrial da Saúde e a dependência de vacinas. Deixa eu tentar aqui, que eu preparei uma apresentação para botar para vocês. Vocês estão vendo? Sim. Tá. Bom, eu sou economista, né, estudo a área social e estou trabalhando agora no Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. E eu trouxe aqui para vocês, vou tentar passar um pouco para vocês as ideias e os projetos que a gente trabalha na Fiocruz e que, na verdade, fazem parte de uma agenda de pesquisa de mais de 20 anos, desenvolvida na Fiocruz, que foi responsável também pela construção de importantes instrumentos bem-sucedidos de políticas públicas, onde a área da saúde foi protagonista de políticas para hoje a gente não só ter um sistema único de saúde organizado em todo o nosso território, mas que, ao mesmo tempo, conta com capacidade produtiva e de incorporação de tecnologia para, por exemplo, produzir as vacinas agora no enfrentamento da pandemia do coronavírus. Então, eu vou tentar seguir esse roteiro, tentando passar para vocês essa perspectiva que a gente trabalha na Fiocruz, que é entender a saúde como um campo do desenvolvimento. Reconhecer a saúde como um campo que envolve várias dimensões do desenvolvimento, a dimensão social e coletiva, e como isso se articula com uma base produtiva, tecnológica, de inovação. E, por fim, relacionar também a dimensão do trabalho, né, do emprego no Complexo Econômico Industrial da Saúde, que é a última parte da apresentação. Bom, essa perspectiva da saúde como campo do desenvolvimento é a grande perspectiva que a gente trabalha na Fiocruz e que ficou muito clara durante a pandemia. Aqui a ideia fundamental é que não é possível separar a dimensão social e a dimensão econômica do desenvolvimento. A gente não pode pensar as transformações no mundo do trabalho, as transformações sociais, de forma desassociada das transformações que acontecem no campo econômico, no campo produtivo, da ciência e da tecnologia. E essa visão é muito cara à Fiocruz, que, na verdade, ela se liga à própria história da Fundação Oswaldo Cruz, que é uma instituição social e teve liderança na construção do SUS, do Sistema Único de Saúde, e agora também está mostrando a sua importância decisiva no enfrentamento da pandemia, que, ao mesmo tempo que ela fez uma inovação social da importância do SUS, ela também é uma das principais, se não a principal, instituição de biotecnologia em saúde do Brasil. A Fiocruz está entre as 5 empresas e instituições produtoras no campo da biotecnologia em saúde e é líder do ponto de vista tecnológico e representa agora, na pandemia, a nossa principal frente de resposta do país em termos da produção da vacina para o coronavírus. Então, a Fiocruz é simultaneamente uma instituição vinculada à dimensão social e à dimensão econômica do desenvolvimento. Então, essa formulação do Complexo Econômico Industrial da Saúde, ela que engloba essa perspectiva de articular a dimensão social e econômica, já tem 2 décadas, né, de pesquisa e trabalho, né, nesse campo, e ela foi muito influenciada por essa própria história institucional da Fiocruz. Do ponto de vista das políticas públicas, como eu disse, além da Fiocruz estar na base, né,
inovação institucional que foi o SUS, né, a criação do SUS na Constituição de 88, que é o maior sistema universal de saúde do mundo do ponto de vista da população. Essa ideia de aliar as dimensões sociais e econômicas, ela foi transformada em instrumento de políticas públicas bem-sucedidos, criados no Ministério da Saúde. Durante esse período, talvez de forma inédita, o Ministério da Área Social coordenou uma política de desenvolvimento e inovação no campo produtivo da saúde, usando o poder de compra do SUS. Então, esse enfoque, que não é apenas um enfoque teórico, mas ele está enraizado na tradição histórica da Fiocruz e em políticas de desenvolvimento concretas que hoje a gente percebe de modo muito claro na pandemia. A produção e o acesso à vacina é uma questão social ou econômica? A pandemia, então, revela essas questões estruturais, a importância da dimensão pública e coletiva, mas também do dinamismo econômico e da produção nacional, para que a gente possa gerar um padrão de desenvolvimento com bons empregos e com garantia dos direitos sociais. Então, para a gente abordar e compreender a complexidade do mundo do trabalho no complexo econômico industrial da saúde, isso requer a gente compreender antes toda essa estrutura e a dinâmica dessa estrutura, que é um setor, um complexo econômico que está passando por radicais transformações. Ou seja, a gente tem que entender a complexidade do mundo do trabalho no contexto atual do capitalismo contemporâneo, que passa por grandes transformações, pensando as políticas de ciência, tecnologia, da produção, de forma grudada, indissociável do campo da política social. Agora, que esse aqui que é o complexo econômico industrial da saúde. Então, qual é a ideia que está embutida no desenho e na formulação desse conceito? É que a garantia do direito à saúde, o bem-estar, ele necessariamente envolve a mobilização de todo esse sistema produtivo. Ou melhor, a gente pode dizer que um sistema produtivo tecnológico de conhecimento, ele que fundamenta e dá base material para o avanço das políticas universais de saúde. Então, a ideia de que o bem-estar mobiliza esse sistema produtivo, tecnológico, inovação e de serviços, que inclui atenção à saúde, os hospitais, os ambulatórios e serviços de diagnóstico, mas também as indústrias químicas e baseadas em biotecnologia, onde estão produzidos os medicamentos, os insumos farmacêuticos, as vacinas, os hemoderivados, os reagentes, e também um sistema de base mecânica, eletrônica de materiais, onde estão os equipamentos, os ventiladores, as próteses, etc. E hoje todo esse sistema está sendo revolucionado na quarta revolução industrial, com a emergência desse subsistema de informação e conectividade. E esse sistema produtivo de inovação e de serviços inclui o maior sistema universal, né, como eu falei, que é o SUS, em termos de população. Não há nenhum país do tamanho da população do Brasil, que são 210 milhões de habitantes, que garanta o direito universal à saúde. Esse sistema representa 9% do PIB, ele movimenta 9% do PIB no Brasil. É uma área central para a geração de empregos, como a gente vai ver mais detalhadamente no final da apresentação. Movimenta também 1/3 da pesquisa e da ciência nacional, ou seja, é um sistema que tem alto potencial de estímulo à economia e, além disso, tem centralidade na quarta revolução industrial, desses novos paradigmas tecnológicos que estão em emergência. E a pandemia ela ajuda a mostrar a importância da gente compreender as transformações sociais vinculadas ao econômico, né? E um produto, a vacina, que é o tema que foi proposto por vocês, ela mostra isso de forma clara, né? Que a vacina, ao mesmo tempo que é a garantia do acesso à saúde, ela também
requer a mobilização de todo esse sistema articulado, desde a atenção básica, da atenção primária, da vigilância, dos testes, diagnósticos, etc., até a produção de insumos farmacêuticos, de produtos alta tecnologia inserida, né? E esse sistema é um sistema que é articulado, né? Todas as peças precisam funcionar. E ele reproduz o nosso padrão de desenvolvimento. Então, se a gente tem um padrão de desenvolvimento que é desigual, esse sistema também vai reproduzir as desigualdades e assimetrias, como a gente também viu na pandemia, as regiões que mais sofrem no atendimento à saúde, quem tem o sistema de atenção básica organizado é o que melhor responde pela pandemia, etc. Então, não há dicotomia entre o padrão de bem-estar social e o desenvolvimento. Ao contrário, são os países que têm base material produtiva, tecnológica e de conhecimento e inovação que estão associados a melhores respostas durante a pandemia, maiores níveis de bem-estar e padrões menos desiguais de desenvolvimento. E agora eu vou seguir a apresentação e mostrando para vocês, propositalmente, dados que misturam essas dimensões econômicas e sociais para mostrar justamente essa associação entre base material, sistema produtivo e o bem-estar social. Aqui é o mapa da complexidade econômica do mundo. O que é isso, a complexidade econômica? Esse é um mapa desenvolvido pela Harvard, pela Universidade de Harvard, mas que, na verdade, como o professor Carlos Gadelha costuma brincar aqui, é que a Harvard descobriu o pensamento estruturalista latino-americano, sem citar, porque o que está mostrando aqui é o seguinte: o que é a complexidade econômica? São os países que têm diversificação na estrutura produtiva e têm produtos, são especializados em produtos que têm intensidade tecnológica. De outro lado, os que têm baixa complexidade econômica são os países especializados em produtos primários, né, extrativistas, e que não têm uma estrutura produtiva diversificada. E esse mapa da complexidade econômica guarda uma associação com a desigualdade. Se você olhar o índice de desenvolvimento humano ajustado pela desigualdade, você vai ver uma correspondência, que são os países que têm maior complexidade econômica, produtiva, que são especializados em alta tecnologia, que também têm padrões mais igualitários de desenvolvimento, estão associados a índices de desigualdade menores. Então, há uma clara associação entre a estrutura produtiva e a social. Os países com estrutura produtiva diversificada e intensivas em produtos de alta tecnologia são os países que, são desenvolvidos, e 2, são países que têm menores índices de desigualdade, como o pensamento latino-americano, né? E a gente tem a grande referência do economista Celso Furtado, como eles já diziam desde lá de trás, né? E esse processo se intensifica agora na quarta revolução industrial, porque a lógica industrial vai invadindo todas as esferas da vida. Olha onde a gente está. A gente está aqui fazendo uma atividade que está dependendo das novas tecnologias para ser realizadas. Então, o professor Luiz Gonzaga Belusa chama esse processo de hiperindustrialização. Todos, inclusive serviços, sendo dominados pela lógica industrial. E, de novo, com essa emergência desses novos paradigmas, esse processo pode intensificar as assimetrias que a gente vê globalmente e no nosso país. Bom, e qual é a situação do Brasil, né? Aqui é o gráfico da balança comercial do Complexo Econômico Industrial da Saúde. A linha amarela, né, a laranja, são as importações, a linha azul são as exportações, e a linha cinza que está aqui embaixo é o déficit comercial. Então, o que a gente vê nesse gráfico, né? Que tem um enorme descompasso entre
as necessidades do acesso universal do Sistema Único de Saúde e a base material, né, o sistema produtivo, tecnológico. Por que que a gente vê isso? A gente vê que é justamente no momento em que o Sistema Único de Saúde cresce e se expande, no momento em que se consolida o SUS, você aumenta a dependência e a vulnerabilidade do Sistema Único de Saúde. A dependência só não foi maior, ou melhor, a gente conseguiu frear o crescimento da curva aqui em 2012, 2013, porque a partir dos programas que eu me referi no início, que foram programas de estímulo à base produtiva e tecnológica nacional coordenados pelo Ministério da Saúde. Mas o fato é que, quando o SUS se implementa, as importações saem de um patamar de 3 bilhões em 1996 para 15 bilhões de dólares em 2020. Isso equivale a um orçamento inteiro do Ministério da Saúde, que está sendo destinado a importações necessárias para a garantia das necessidades do SUS. E esse déficit está concentrado no subsistema de base química e biotecnológica. Há um enorme grau de dependência nesse subsistema. A área de farmacêutica de vacinas concentra 75% das importações do déficit comercial no Complexo Econômico Industrial da Saúde. E os IFAs, né, os insumos farmacêuticos, a dependência de importação chega a 90%. Ou seja, quanto mais intensivo em tecnologia é o produto ou o serviço, maior é a nossa dependência. E outro fato contraditório desse modelo de desenvolvimento que a gente segue é que, no momento de expansão do SUS e de crescimento econômico, a partir ali da década de 2000, contraditoriamente, como eu falei, aumentam muito as contratações de plano de saúde privados associados aos contratos coletivos de trabalho. Aqui, vocês veem, eu não consegui ter tempo de atualizar o dado, foi até 2015, mas o dado continua num patamar elevado aqui de 32 milhões de planos coletivos por adesão, né? Planos de assistência médica privada. Então, que eu estou trazendo esse dado para mostrar como esse modelo é contraditório e reproduz um padrão de desenvolvimento que, por sua vez, vai reproduzindo essas desigualdades de qualidade e de acesso à saúde, porque essa expansão dos planos de saúde privados estão associadas ao mercado de trabalho, então ao fato do trabalhador estar empregado, né? Que ele está aderindo a planos coletivos privados de saúde. Então, há uma relação interna de reprodução dessas desigualdades produtivas, tecnológicas e de acesso a serviços da saúde, que segmenta e acentua as desigualdades do nosso país, que já são elevadíssimas. Então, a situação do Brasil é uma situação de inserção precária no processo de globalização e que, desde os anos 80, sofre uma regressão das bases materiais. Então, para entender essa dinâmica interna de reprodução do subdesenvolvimento, a gente tem que entender essas características do nosso capitalismo periférico e essa relação que marca, né, endogenamente a estrutura social e a estrutura econômica. Então, o importante é sempre lembrar, né, que a gente tem um padrão de desenvolvimento que não consegue romper com a reprodução de uma inserção precária no mundo, como mostrei lá nos mapas, que a gente perde, a gente não está especializado em produtos de alta tecnologia. Essa reprodução de uma base produtiva incapaz de se manter, estar à frente de setores tecnológicos mais dinâmicos, centrada na exportação de produtos primários e na cópia de padrões tecnológicos e produtivos externos, ao mesmo tempo gera exclusão e desigualdade social. Aí aqui é a dinâmica interna desse capitalismo que reproduz, né, uma estrutura produtiva de baixa diversidade produtiva, concentrada em produtos primários e
e a desigualdade social. De um lado, a reprodução dessa estrutura econômica, ela limita, né, o potencial de crescimento da economia brasileira e torna vulnerável as políticas sociais, como eu mostrei no gráfico do déficit da balança comercial, ou seja, as nossas relações externas, né, a restrição externa, o balanço de pagamentos é a grande expressão dessa dependência e do atraso tecnológico. Quando a gente cresce, a gente importa mais, porque a gente não tem base material para sustentar a expansão das nossas necessidades. E, de outro lado, ao mesmo tempo, simultaneamente, essa vulnerabilidade se reflete nos problemas crônicos do mercado de trabalho. O mercado de trabalho que não consegue absorver a totalidade das pessoas que querem trabalhar, marcado pela informalidade, fundado em baixos salários e com pouquíssimos empregos qualificados, associados a um padrão de país de classe média, né? E esse padrão mantém a política social atrofiada, né? E assim a gente vai reproduzindo essa lógica subdesenvolvida. Então, entender o mercado de trabalho no contexto, tem que entender o mercado de trabalho no contexto desses determinantes gerais do desenvolvimento, que não é possível a gente avançar na geração de empregos de qualidade e garantir os direitos sociais mais básicos, como o caso da vacina mostra, sem que a gente tenha uma base material, produtiva, tecnológica, convergente com os nossos interesses nacionais. E a pandemia ajuda a revelar essas questões estruturais, como estão ligados o acesso e a inovação, né? Aqui, essa ideia, né, que a pandemia ajuda a revelar as questões estruturais. Olha o principal produto exportado por Estado no Brasil. Então, a gente está exportando soja, minério de ferro, açúcar, celulose, enfim, melões, suco de frutas, madeira. E aqui tem uma frase do Oswald de Andrade, que eu gosto muito, que reflete essa situação precária de inserção na globalização, né? Ele diz: exportamos bananas, castanhas do Pará, cacau, café, coco e fumo. País laranja. Os nossos economistas, os nossos políticos, os nossos estadistas deviam refletir sobre este resultado sintético da história pátria. Somos um país de sobremesa. Com açúcar, café e fumo, só podemos figurar no fim dos menus imperialistas. Claro que sobremesa nunca foi o essencial. E aqui, de novo, né, a conjuntura como reflexo da estrutura. A participação da indústria brasileira no PIB, que, a partir da década de 80, sofre uma regressão acachapante, né? Esses aqui são os dados da CNI. Aqui, a participação do Brasil na produção industrial mundial, também dados da CNI. A gente vem em um processo de regressão, a partir do processo de globalização, ali na década de 90, né? Desde os anos 80. E, de novo, de uma forma muito contraditória, esse país que exporta alimentos, que exporta produtos da agroindústria, é o país da insegurança alimentar. Esses são os dados de 2021, né, da insegurança alimentar na Covid, e a gente vê que tem 117 milhões, mais da metade da população com algum grau de insegurança alimentar, sendo que 19 milhões convivem com a fome. Então, as contradições desse padrão de desenvolvimento, que também reproduz as desigualdades territoriais, regionais, né? Você vê que está tudo, a região norte e nordeste concentra a maior parte da população que está com alguma insegurança alimentar. Aí, como eu falei, se reflete nos problemas crônicos do mercado de trabalho. A gente está com a maior, né, taxa de desocupação da série histórica. E tem 33,2 milhões de pessoas subutilizadas, segundo os dados da PNAD do IBGE.
E aqui a estrutura social dos ocupados, esse é um trabalho do professor Valdir Quadros, usando dados também da PNAD contínua, do IBGE, que os dados dele mostram que cerca de 80% da população dos ocupados são pobres e ganham até R$ 1.700. Se você somar essas camadas que o professor Valdir chama de pobres intermediários, de pobres e de miseráveis, que é 40,4%, 26,9% mais 13,1%, se somar essas camadas, você está falando de 80% dos ocupados que ganham até R$ 1.700. Então, de novo, insistir que há uma lógica que associa o padrão de inserção na economia internacional, a nossa estrutura produtiva e a reprodução da desigualdade no nosso país e da estrutura de empregos, né, da estrutura social como um todo. E o campo da saúde, ela tem centralidade nas transformações do capitalismo contemporâneo. Olha qual é o mapa das assimetrias produtivas e tecnológicas na produção da vacina. Você vê que a produção da vacina ela está altamente concentrada em poucos países e o Brasil consegue ainda ser um país que, por conta do histórico da Fiocruz, que nunca saiu do jogo das vacinas, né, que tem tradição e capacidade, conseguiu fazer um acordo tecnológico com a AstraZeneca para a produção no território nacional. Então, mas esse jogo das vacinas é um jogo para muito poucos países, né, como esse mapa, e tem como contraface o quê? Uma desigualdade brutal no acesso à vacina. Quem tem acesso à vacina são os países que conseguem, de alguma forma, garantir a produção e o acesso à produção das vacinas hoje, né? Bom, então é isso, a desigualdade produtiva está associada a uma desigualdade no acesso. E aqui, de novo, por que a Fiocruz está no jogo das vacinas, né? A despeito dessa concentração da produção de vacinas, o Brasil tem investimentos de décadas, né, na Fiocruz, e no Butantan também. E o tamanho do mercado brasileiro e a existência dessa base produtiva na área da saúde torna o Brasil candidato desses movimentos globais para o estabelecimento de parcerias tecnológicas, inclusive no processo de inovação, como foi o caso da vacina hoje na pandemia do coronavírus. Bom, e essas assimetrias, elas tendem a se reforçar com essa emergência desse novo paradigma tecnológico, a manufatura avançada, a indústria 4.0, como a gente queira chamar. O que esse gráfico está mostrando? A propriedade intelectual das patentes em saúde, né, que a gente mede pelos pedidos de patente. Você vê que tem uma explosão de pedidos, né, de patentes a partir aí da década de 90, que estão totalmente concentradas em 10 países. 88% das patentes publicadas são concentradas nos Estados Unidos, na China, no Japão, na Alemanha, na França, no Reino Unido, e só a China, que é um país de renda média, que está conseguindo romper com esse padrão. Então, a patente de hoje ela é a desigualdade de amanhã, né? Que ela é a concentração dos produtos amanhã, no futuro. Então, se nada for feito, essa situação ela tende, na verdade, a se agravar com a quarta revolução tecnológica. E aqui tem essa capa do New York, que eu gosto muito dessa capa, não gosto do que ela mostra, mas ela mostra bem a realidade que os riscos, né,
que estão envolvendo, né, o mundo, né, e o nosso país com essa emergência de novos paradigmas tecnológicos que vão exigir uma mecanização profunda, né, dos sistemas do complexo econômico industrial da saúde, dos sistemas produtivos, e podem gerar mais desigualdades, mais polarização, que a gente já está vendo essa tendência, né, de precarização do mercado de trabalho muito profunda, de um lado, e de outro lado, uma exigência de qualificação cada vez mais sofisticada para aqueles que conseguem se integrar no mercado de trabalho. Então, colocar assim, que a gente está diante de dilemas e desafios importantes no quadro dessa quarta revolução tecnológica. E aqui é o impacto no mundo do trabalho. Esse é um estudo da Price, e que eles medem, eles colocam ondas de tecnologia dessa quarta revolução, né, que são essas waves que vocês estão vendo aí, a laranja, a amarela e essa mais escura, e por setor econômico. Então, os impactos, por exemplo, no setor de transporte são gigantes, né? A automação que deve vir nesse setor é muito profunda. No entanto, tem uma boa notícia aqui, que é o seguinte: as áreas sociais, a área da saúde, da assistência social, da educação, elas continuarão sendo frentes de geração de emprego importantes, segundo os estudos feitos por essas consultorias. E aqui a ideia não é fazer que não vai ter emprego, não é isso, mas é para a gente ter ideia dos dilemas e dos desafios que estão colocados para a gente, que evidentemente, essas previsões são sempre previsões, né? Então, mas para a gente ter ideia das tendências gerais que a gente que estão em jogo agora. E aí, por fim, né, aí eu vou entrando para o final da minha apresentação, o mercado de trabalho no complexo econômico industrial da saúde. Qual é que mostrar aqui para vocês? Não queria ficar mostrando um monte de dados, eu vou me concentrar nesse slide que mostra a evolução das ocupações, do pessoal ocupado no complexo econômico industrial da saúde. Bom, como eu falei, o Brasil ousou, né, na construção do SUS como um direito universal de cidadania, e do ponto de vista da perspectiva econômica, da ciência, da tecnologia, é uma área estratégica do capitalismo contemporâneo, com um papel crescente nas relações internacionais e da geopolítica global, que tem bloqueios estruturais relacionados à terceira e à quarta revolução tecnológica e um padrão de globalização profundamente assimétrico. E o SUS é um grande espaço onde pode estar embutido simultaneamente outro modelo de sociedade e também as possibilidades de o Brasil avançar do ponto de vista da sua inserção na globalização, no mundo. Como a gente viu, os países que têm padrão de especialização em matérias-primas estão associados a níveis maiores de desigualdade. Então, a gente tem que pensar qual é a estrutura social e produtiva que condiciona também a montagem de um sistema de bem-estar social que tem bases tecnológicas e produtivas mais densas para sua sustentação. O SUS é um sistema universal único de saúde, descentralizado no território, e esse sistema está constituído em uma sociedade que tem muita pobreza. Como eu mostrei para vocês, 80% dos ocupados são pobres e ganham até R$ 1.700. O mercado de trabalho é marcado pelos traços do nosso subdesenvolvimento, fundado em baixos salários e tem alta rotatividade. Então, em uma estrutura produtiva em transformação, com dinâmica própria, em um mundo cada vez mais predominado pelo fenômeno da financiarização. Assim que a gente tem que entender o mercado de trabalho no complexo econômico do Estado da Saúde. Depois eu posso mandar, inclusive, para vocês referências, para vocês terem acesso aos dados do mercado de trabalho mais detalhadamente, mas, como eu falei, quero concentrar nessa evolução dos ocupados.
Se a gente considerar todos os subsistemas do SEIS, olhando do ponto de vista do emprego e do número de ocupados, a gente tem 8,7 milhões de ocupados, o que corresponde a quase 10% da população ocupada do país em 2019. Para chegar a esse número, a metodologia que foi utilizada na pesquisa, ela construiu, né, o conceito do SEIS restrito, que reúne 6,7 milhões de ocupados, e do SEIS abrangente, que são atividades muito ligadas, né, ao Complexo Econômico Industrial da Saúde, que tem mais 2 milhões de ocupados, segundo a PNAD contínua. Desses 8,7 milhões de ocupados no Complexo Econômico Industrial da Saúde, 5 milhões estão em atendimento e serviços, ou seja, quase 60% estão nos serviços. No período de 2012 e 2019, a população ocupada no Complexo Econômico Industrial da Saúde cresceu 33,9%, contra 6% da população ocupada em geral. Então, de 2012 a 2019, o pessoal ocupado no SEIS cresceu 33,9% contra 6% da população ocupada em geral. Portanto, o que eu estou querendo sublinhar aqui? Que mesmo antes da pandemia, o crescimento da população ocupada no SEIS foi muito superior ao que aconteceu ao mercado de trabalho brasileiro em geral. Mesmo no período de crise, mesmo quando o mercado de trabalho brasileiro entrou em colapso a partir de 2015, a população ocupada no SEIS cresceu 20%. Um dos principais problemas, como mostrei para vocês naquele slide do robô, do mundo contemporâneo, né, é o mercado de trabalho e as possibilidades de geração de emprego e de renda. E no caso do SEIS, no Brasil, o que a gente assiste é um espaço privilegiado de geração de emprego, mesmo em momento de crise do Estado, de crise da economia, de crise do mercado de trabalho. O SEIS continuou gerando emprego. Isso é muita coisa, né? Então, a gente tem que ter claro que o mercado de trabalho está subordinado a essa dinâmica geral e é nesse sentido que a gente pode entender as possibilidades de geração de emprego, entendendo que a geração de emprego ela responde e é determinada pelo que acontece na economia de uma forma geral. E os dados da nossa pesquisa estão indicando que há uma relação entre a expansão dos serviços de saúde, desde a atenção básica até o laboratório de alta tecnologia, que dependem cada vez mais de uma base produtiva forte, e que isso é base para empregos qualificados. O avanço da estrutura produtiva nacional e da estrutura produtiva em saúde, em particular, coloca, então, em evidência essas possibilidades de dar ou não suporte a um serviço universal de saúde, e que esse suporte não é possível, sem esse suporte não é possível sustentar o sistema do tamanho do SUS. Então, olhando do ponto de vista do emprego, isso fica muito claro, né? A gente vê que são crescentes os imperativos tecnológicos para a gente manter as necessidades básicas de atendimento, desde as necessidades básicas até as mais complexas. E não há nada no campo da saúde que seja desqualificado. Desde o trabalho de atenção de um enfermeiro, nos cuidados com os idosos, até o trabalho de um engenheiro ou de um biólogo em laboratórios de alta tecnologia, são todos serviços que exigem alta qualificação. E aqui há uma particularidade. No caso da saúde, a própria expansão e sofisticação da atenção à saúde é um espaço de expansão de novas áreas de atividade e áreas que são intensivas em trabalho. Ou seja, ao lado de um importante ponto, a gente tem que ter em mente que é claro que tem uma relação entre o avanço do progresso técnico, do aumento da produtividade, com a redução de emprego. Tudo bem. E que as áreas industriais mais sofisticadas do ponto de vista tecnológico não são as áreas que concentram as maiores possibilidades de geração de emprego, em termos de volume. Então, mas nessas áreas há geração de bons empregos, e como já mostrei para vocês, e vocês estão vendo aí no gráfico, houve geração de empregos em atividades sofisticadas do Complexo Econômico Industrial da Saúde,
Mas o ponto a destacar é que mesmo essas atividades que não são responsáveis pela maior parte dos empregos gerados, elas são fundamentais para que essa dinâmica de geração de empregos no SEI se desdobre por todo o complexo econômico industrial da saúde, articulando serviços mais sofisticados, rompendo, portanto, com um padrão de serviços pessoais, de serviços precários que a gente tem na nossa economia, e articulando serviços industriais, que são os serviços relacionados a, por exemplo, a essa quarta revolução industrial, mas também aos serviços da terceira, né, revolução industrial. Então, quando olhamos os serviços de atendimento de saúde, eles estão cada vez mais impactados pelas novas tecnologias, por tecnologias de informação, que, nesse caso, são parceiros da geração de empregos. Então, tem uma coisa peculiar no caso da saúde, que não é o caso do Brasil, como eu mostrei lá para vocês nas projeções que as consultorias internacionais estão fazendo. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, desde a crise de 2008 a 2018, em torno de 45% dos empregos gerados nos Estados Unidos foram gerados em educação, saúde e assistência social. E desses 45%, 2/3 foram em saúde. Então, é a centralidade da área da saúde. Então, claro que tem muitas diferenças que marcam, né, os Estados Unidos e o Brasil, mas, no nosso caso, a pesquisa está mostrando que grande parte dos empregos gerados pela expansão no complexo econômico industrial da saúde foram empregos de boa qualidade e muito superior à média do mercado de trabalho brasileiro. A saúde no Brasil, nesse momento, é o principal espaço de geração de empregos, e mais do que isso, de bons empregos. Então, é um espaço nacional de geração de bons empregos. É uma oportunidade da atividade econômica com interesse nacional fundamental e de termos um espaço com potencial de enorme expansão de empregos em todo o território onde o SUS está. Ou seja, o complexo econômico, os dilemas, os impasses, né, que enfrenta o SUS e o complexo econômico industrial da saúde, eles são, na verdade, uma proxy, né, de todas as oportunidades produtivas, tecnológicas, financeiras, de política pública, de reorganização do Estado, de enfrentamento da questão social e das desigualdades. E, portanto, talvez seja um grande espaço para a gente pensar a retomada de um projeto de desenvolvimento nacional e romper com esse círculo vicioso do subdesenvolvimento. A base produtiva da saúde, além de ser um compromisso ético, né, e moral, a gente tem que garantir as vacinas, e também um direito determinado, né, pela Constituição de 88, ela gera desenvolvimento. Saúde é desenvolvimento. E tem potencial para permitir o país sair da trajetória de crescimento de voos de galinha, né, que é a nossa trajetória, e construir as bases de suporte de um padrão de desenvolvimento mais dinâmico e mais justo. O que aconteceu com o mundo do trabalho, olhando a evolução de 2012 e 2019, antes da pandemia, é que as ocupações no complexo econômico industrial da saúde tiveram um comportamento completamente anticíclico em um período de crise e regressão do mercado de trabalho. Então, foi gerado 2.200.000 empregos. O que seria entrar na pandemia com menos 2.200.000 pessoas integradas em ocupações associadas ao campo da saúde? E grande parte desse incremento, 70%, foi gerado em serviços de atendimento e do cuidado. Então, vocês podem falar, então, mas foram empregos, então, nos serviços de atendimento e do cuidado, não é um emprego industrial. E aí, de novo, volto no ponto que eu sublinhei para vocês. Todo emprego em saúde é qualificado, exige qualificação sofisticada. E outro ponto importante, são os empregos industriais que, embora eles não sejam, não tenham volumes, né, não sejam responsáveis pelo maior volume de empregos, mas eles são os que permitem gerar uma dinâmica favorável à criação de serviços sofisticados associados à sustentação das necessidades do SUS. Então, do mesmo modo que a gente imaginar aqui, como seria entrar na pandemia sem a estrutura produtiva da Fiocruz e do Butantan?
A mesma coisa vale na questão essa estrutura produtiva que possibilita a expansão de serviços cada vez mais sofisticados em torno dela e, portanto, na garantia de um padrão melhor de empregos na economia como um todo. Então, é o SUS que possibilita isso, porque através da compra, do poder de compra do Estado, utilizando o mercado brasileiro para incorporar novas tecnologias que geram inovação, ciência, produção, renda e emprego no país. Mais ou menos como a gente falava no século XX, né? O petróleo é nosso. Acho que a gente pode, agora, no século XXI, ter como essa percepção, sabe? Da importância que tem a saúde, a centralidade da saúde no nosso processo de desenvolvimento. A saúde é nossa, pode virar um dilema, como foi o petróleo é nosso, que pode ser o espaço para fortalecer a produção nacional, tecnologia, inovação, emprego, né, superando esse padrão de desenvolvimento que a gente tem. E não tem saída nesse setor que a gente está analisando, com esses fortes componentes de geopolítica e das assimetrias globais, sem que o Estado Nacional atue de maneira decisiva. Isso a gente não está querendo falar de estatismo, nada disso, mas uma construção de uma articulação virtuosa entre o setor público e o setor privado, que não pode prescindir da atuação do Estado no planejamento público, numa estratégia nacional de desenvolvimento. Né? A gente viu isso nos países desenvolvidos, o plano e a estratégia do Biden para a economia norte-americana, mas também na China, em todos os países que estão conseguindo retomar o processo de crescimento, eles estão protagonizando, né, o processo de globalização, eles têm atuação decisiva do Estado. Então, caso a gente não consiga avançar no complexo econômico industrial da saúde, pode ser que a gente vire meros importadores de serviços internacionais. Vai ser possível a gente oferecer bons empregos, acesso aos direitos trabalhistas, sociais, sendo consumidor de serviço internacional, num país de 210 milhões? Eu acho que a resposta é não. E o que poderia ser uma oportunidade de um espaço integrado de desenvolvimento pode se transformar em um espaço de crescente segmentação da sociedade brasileira, entre aqueles que têm acesso à saúde e a bons empregos, e aqueles que podem ter uma saúde altamente sofisticada, né, dos planos de saúde privados, e a maioria que não poderá ter atenção devida, mesmo a gente contando com o Sistema Único de Saúde como o SUS. Então, o professor Carlos Gadelha, para concluir, ele costuma dizer: não teremos o SUS universal se nem vamos garantir o acesso de qualidade à saúde a todos os brasileiros se o SUS estiver com pés de barro, ele fala. Então, a gente tem que pensar a centralidade da saúde e do complexo econômico industrial da saúde como um espaço de desenvolvimento nacional. E eu espero que eu tenha contribuído para apresentar a vocês essa agenda que é desenvolvida na Fiocruz e também que tenha conseguido mostrar a importância do nosso Sistema Único de Saúde, que pode ser uma grande plataforma, com inclusive componente político, de unir o país em torno de um projeto nacional de desenvolvimento. Era isso que eu queria falar com vocês. Obrigada. Juliana, muito obrigado por essa apresentação tão rica e cheia de informações, cheia de dados, muito bem embasada. Eu queria aqui rapidamente fazer um comentário, também chamar a atenção para o estudo que o DIEESE também vem desenvolvendo sobre o complexo econômico-industrial da saúde, inclusive com muitas intersecções e fazendo eco também nessas pesquisas da Fiocruz. Uma questão que eu queria apontar aqui, que a Juliana já fez esse direcionamento, foi também de que o SEIS, nesse período de 2010, ou até um pouco antes, até 2021, ele tem gerado postos de trabalho acima da média do resto da economia brasileira, mostrando, inclusive, a importância desse complexo da saúde para o mercado de trabalho.
No entanto, esses empregos, se a gente for segmentá-los dentro do complexo da saúde, a gente tem percebido que a indústria tem perdido importância relativa aos serviços de saúde e a, enfim, outras dinâmicas dentro do complexo, né? Eu queria chamar a atenção para isso, por quê? Porque também, claro, estamos falando aqui diretamente com os profissionais, os trabalhadores do serviço, da parte industrial do complexo da saúde, e também porque é a segmentação dentro do complexo de que dispõe dos melhores salários, de fato, né? As melhores remunerações, os maiores valores agregados por trabalhadores estão nos empregos industriais, reforçando ainda mais a importância da geração de empregos industriais brasileiros nessa área da saúde. Mas, para não me alongar muito, eu vou passar a palavra agora para o Oswaldo Pipoca, nosso companheiro, que vai fazer uma contribuição também, falando um pouco mais sobre a setorial farmacêutica. Pipoca, é contigo. Obrigado, Douglas. Quero, primeiramente, cumprimentar a Juliana aí por essa brilhante apresentação. Eu acho que ela apresentou estudos científicos que não necessariamente diferem da nossa ótica, da ótica do trabalhador, né? As consequências disso tudo. E o que é mais importante ainda é quando ela fala desse modelo que reproduz desigualdade, né? Que está na origem da formação do Estado brasileiro, que a burguesia nacional e o Estado não conseguiu, ao longo dessas quase 6 décadas de existência, resolver esse problema da distribuição de renda, né, da questão social propriamente dita. E aí, então, o X da questão, né, quando ela também aponta uma série de desafios para ser enfrentado, né? E aí que eu entro um pouquinho, quero dar a minha contribuição. Contudo, né, o movimento sindical, as centrais sindicais têm, principalmente a CUT, lidera um processo de estudo de fortalecimento da organização sindical e olhando a possibilidade da construção dos macrosetores. No nosso caso, o macrosetor da indústria, né? E olhando aí particularmente na questão do direito, salários, condições de trabalho, né, geração de emprego, isso é o fundamental, certamente, né, esse é o grande desafio. A nossa estrutura hoje está, certamente, subdividida, metalúrgico, químicos, né, e ver no nosso segmento, por exemplo, você tem os farmacêuticos, é importante, tem um sindicato separado, né, e aqui em São Paulo uma base disso, um exemplo é que é químicos, farmacêuticos, produtoras de embalagem, né, os plásticos, né, que são dentro da cadeia muito importante, né. Agora, a correlação de força para enfrentar e resolver os problemas é que precisa de uma estratégia melhor definida, e é isso que as centrais têm se ocupado, enxergando aí onde está localizada as principais deficiências da organização sindical, nesse modelo de organização, a necessidade, logicamente, de migrar para um novo modelo mais robusto, mais articulado, né, entendendo essas razões todas, para avançar naquilo que é fundamental. Muito bem, por quê? As grandes indústrias macros globais também estão alterando as suas estratégias, né? Aqui foi bem lembrado a questão do déficit na balança comercial, que o setor farmacêutico contribui razoavelmente para isso, né? Por quê? Porque essa estratégia que já vem mudando há algum tempo, né, de não necessariamente ter a sua base produtiva localizada aqui no Brasil, gerando emprego e tal. Não, mas ela pode estar em qualquer lugar e mandando para cá produtos apenas para envase, para embalagem, tudo que não é tão intensivo em mão de obra como deveria ser. Então, esse é um grande desafio do Estado brasileiro, de regulamentação, né? Vamos continuar reproduzindo esse modelo que no Brasil se pode tirar tudo daqui, não interessa investir aqui, então vai o minério, agora vai a alimentação para quem não consegue produzir alimento suficiente para o seu povo, e a gente fica aqui nesse desenvolvimento, vamos dizer assim, precário, né, sem crescimento em tecnologias, né,
e ficando para trás em relação a uma boa parte do mundo, né? Então, esse é um grande desafio que preocupa a nossa organização sindical, porque precisamos defender não só os empregos existentes, mas uma política que gere mais emprego, empregos de qualidades, né? E com condições de saúde. Por isso, enxergar agora aqui, falar um pouco da responsabilidade do Antônio, que tem aí agora de pensar as estratégias para a saúde do trabalhador, né? Está aí na Secretaria Nacional, importante, e ela tem tradição, viu, Antônio? Depois podemos conversar a parte sobre isso. Secretaria que eu já tive o prazer de coordenar, desenvolveu políticas nos anos 80 e 90 com muita categoria, que serviu de exemplo para o Brasil inteiro, mas no fortalecimento da nossa visão preventiva, né, da ação preventiva, né, contra a ação curativa, né? Portanto, aquilo que se age, que se investe, cada centavo que se investe na ação preventiva sai muito mais barato no futuro para uma ação meramente curativa, né? E esse foi o grande embate nos anos 90, né, da mudança vamos dizer assim, nos locais de trabalho, né, que era a substituição de uma visão conceitual de que, ainda precária, não, que tem que ter proteção individual, e porque a proteção coletiva era muito cara, né, você construir máquinas com abafador de ruído, exaustores, era um problema. Já no fornecimento previsto, já pela NR5, né, que é a proteção individual, enfrentava-se muita dificuldade. Muitos patrões diziam, não, eu não tenho dinheiro para comprar luvas, para comprar aventais, máscaras, né? E a consequência para a saúde dos trabalhadores era tremendamente difícil. E aí, onde ia cair o curativo, né? A responsabilidade de quem? Do SUS. Eu fico imaginando, Juliana, se não existisse o SUS no Brasil, a tragédia que seria ainda muito maior nesse estado brasileiro, né? Então, a grande sacada, né, da Constituição de 1988, a Constituição do SUS, como hoje nos identificamos como o maior sistema público de saúde do mundo, né, fundamental, precisando, logicamente, de evolução, mas ainda tem essa contradição, né, de ser um mercado absolutamente da medicina de grupo, dos planos de saúde, que movimentam recursos bilionários aí, né? É bem complexo isso. De fato, o desafio que está colocado para os trabalhadores é enorme, né? Para o conjunto para o Estado brasileiro, então, não se fala. Para uma visão de Estado brasileiro que possa fortalecer, inclusive, o sentimento patriótico e tal, porque hoje, como você disse, olha só, as funções estão bem qualificadas aí no patamar, no teto de R$ 1.700, né? É desestimulante, né, para um brasileiro assim, trabalhar a vida inteira e vai reproduzir uma família, essa mesma continuidade, assim, meus filhos vão também no teto, no limite, trabalhar numa indústria sujeito a esse teto salarial, essa condição de vida. Então, eu tinha falado com o Douglas que essa nossa live hoje, Antônio, que ela poderia ser um pontapé inicial para uma reflexão mais concreta do que fazer aqui na ação sindical, na visão do trabalhador, né, na ótica do trabalho. E é verdade, né? Então, a Juliana enriqueceu demais com esses dados que ela apresentou aí, coisas que, olha, eu fiquei aqui maravilhado com tudo que você apresentou e estimulado a aprofundar o estudo que possa nos permitir organizar mais efetivamente as ações para esse segmento, que está aí na responsabilidade do Antônio, né? Que a gente vai trabalhar junto aí, tenho satisfação de poder ajudá-lo a construir uma ofensiva mais vigorosa aí. E quero, mais uma vez, encerrando a fala aqui, parabenizar a Juliana e me colocando aqui à disposição. Fiquei muito interessado nos estudos, conheço o professor Carlos Gadelha, viu? Já pertencia ao conselho lá do Complexo da Saúde, governo Lula e Dilma. Era muito interessante acompanhar ali as políticas que eram discutidas de maneira, no pensamento, vamos dizer,
tripartite, né, ali bem representado, discutindo as políticas e vendo o governo apresentar suas ideias, coisa que hoje já era, né, não existe mais. Então, parabéns mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade, estamos juntos. É isso aí, Pipoca, muito obrigado pela contribuição. De fato, o complexo da saúde, ele engloba diversos ramos dos químicos, das entidades sindicais, passa pelos papeleiros, por resinas plásticas, por fármacos, farmacêuticos, enfim, você tem uma dinâmica bem completa e que os químicos acabam sendo uma dinâmica das mais essenciais para a produção dos insumos dentro do complexo econômico-industrial da saúde. Vou passar agora a fala para o nosso companheiro, o Antônio, conhecido também como Bahia NF, né? Meu caro, fica contigo a palavra. Vamos lá. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo, né? Congratular aí a nossa doutora Juliana pelo enriquecimento que ela nos coloca quando ela discerne sobre o SEIS, né? O Complexo Industrial da Saúde. Eu vou lhe ser sincero, eu tenho, assim, a satisfação de poder estar aprendendo, né, tudo que foi colocado, mas não deixa de ficar surpreso, né, com algumas coisas que ele foge ao nosso dia a dia, tá certo? Ao Paulo, eu queria dizer que a gente vai ter a oportunidade aí de, ao longo dessa jornada, estar trocando algumas ideias, porque é muito interessante. Ao Oswaldo também, nós vamos ter longo tempo aí para discutir, né, sobre a questão da saúde, que eu tenho certeza que é algo de grande relevância e que a gente precisa olhar com um olhar mais aprofundado, tá certo? A doutora Juliana, ela apresentou várias questões que eu achei de suma importância, né? Primeiro, a relevância da saúde em detrimento a ela estar sempre sobre a obscuridade da doença, né? Parece que a gente, principalmente no nosso período laboral, não tem noção do quanto a gente precisa se preocupar com a saúde. Não, a gente vai tocando como se ela fosse relegada a segundo plano. Ela só aparece quando a doença surge. Quando o problema surge, aí sim eu começo a dar a devida importância à saúde. Eu fiquei surpreso quando a gente falou do salário, né, que o SEIS hoje, né, a média do salário do brasileiro, né, daquelas anotações da doutora Juliana. Cara, o salário de R$ 1.700. Eu não vou dizer aqui qual é o salário, né, mínimo que o DIEESE tem como essencial para uma família. Eu vou deixar que o Douglas diga quanto é que o DIEESE calcula, né, o salário mínimo para que uma família tenha uma boa qualidade de vida, que é sobre o que a gente está discutindo. Agora, eu queria ver com a Juliana, por exemplo, a doutora Juliana, né, como ela enxerga a entrada do capitalismo na indústria da saúde, principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem o SUS como a grande referência. Tá? Foi dito que o SUS é o sistema único de saúde maior do mundo em relação à população. O crescimento desses postos de trabalho oriundo do SEIS não poderia ser em função do número de desempregados que ocorreram nos últimos 4 anos, 5 anos, porque a gente teve um crescimento
e ali estava naquele gráfico mostrando, né, que quando o trabalhador consegue o seu posto de trabalho, ele migra para o plano de assistência privada, de saúde privado, o que desonera um pouco o SUS, e o SUS entra aí na sua competência de atender aqueles que são mais necessitados, mas quando cai esses postos de trabalho, automaticamente aumenta, né, a busca pelo SUS, o que ocorre aí no aumento dos postos de trabalho no SEI. Eu queria que a senhora avaliasse isso. E eu vejo sempre um paradoxo muito grande, eu não sei como eles conseguem andar junto, né? O capitalismo, tá? Porque para mim o capitalismo é sempre voltado para o lucro. Quando ele entra na indústria da saúde, você vê que a saúde começa a ficar precária, porque eles visam muito lucro, não visam o social, e o SUS é voltado mais para o atendimento social. E eu ouvi uma frase em que fazia conotação com clientelismo. Eu queria que a doutora tentasse me explicar qual a diferença que há entre você fazer um trabalho social e você transformar esse trabalho social em clientelismo. A outra coisa que eu queria tocar, e aí é referente à minha ação na Secretaria de Saúde, realmente eu vou precisar da ajuda dos companheiros. Eu sei que eu vou explorar muito a doutora dentro das necessidades que vamos ter no futuro, tá certo? A senhora já pode ficar aí se preparando, porque a gente vai procurar sempre que necessário esse contato com a Fiocruz para desenvolver alguns projetos que atendam à necessidade da saúde de toda a rede que compõe a CNQ, isso é fato. Tem uma outra questão sobre a tecnologia 4.0. E a senhora mostrou aquela foto que me assustou, mas, ao mesmo tempo, ela já reflete na minha cabeça como que nós vamos lidar com essa competitividade. Ela é realmente uma foto de uma assim, crueldade com o ser humano muito grande, quando a gente vê aquela pessoa ali pedindo esmola e o robô atendendo. Mas a gente tem que aprender a lidar com ela. E para lidar com a tecnologia 4.0, com o avanço, né, tecnológico dentro do sistema de saúde, tá? A gente precisa de educação, a gente precisa de estudo. Mas como é que o nosso país vai competir se a gente diminui os investimentos, tanto na área de saúde como na área educacional? Porque poderíamos ter investido mais na Fiocruz, na Butantan, e a gente poderia estar produzindo os nossos próprios insumos aqui dentro do nosso país. E a impressão que eu tenho é que nós estamos voltando para o país colônia. Com todas as ações que estão sendo tomadas, estamos retornando ao país colônia. E aí a gente não tem nem condições de agregar valores aos produtos que nós produzimos. Nós temos que mandar para fora e para depois comprarmos os combustíveis, por exemplo, depois de agregado valores aos insumos que nós enviamos. Como a gente vai trabalhar para mostrar para os nossos gestores que ele tem que ter um olhar voltado para a população, voltado para a sociedade como um todo? Então, uma das coisas que a nossa secretaria vai trabalhar é tentar sensibilizar esses gestores, as indústrias como um todo, para olhar para o seu corpo funcional, para seus empregados, como a parte mais enriquecedora que eles têm. E aí sim, a gente volta a tratar precocemente os problemas de saúde que esses trabalhadores possam vir a ter. Tá? Para terminar,
eu queria agradecer aí a oportunidade, tá certo, de estar aqui para dizer a vocês que estamos empenhados em fazer um trabalho realmente voltado para a saúde do trabalhador. Vamos estudar juntos, vamos nos preparar juntos e implementar em que esfera seja necessária, né, a busca de mostrar que a saúde é o principal fator para que o ser humano possa ter a sua qualidade de vida ali sendo explorada, sendo absorvida, tá certo? E que a saúde é o principal fator para que a gente tenha uma vida salutar, tá? Quero agradecer aí a todos, ao Douglas, ao Paulo, tá? ao Geralcindo, meu presidente, que sei que vai fazer um trabalho hercúleo para que nós possamos desenvolver aí projetos que seja benéfico para os nossos trabalhadores e faça com que o nosso país realmente ocupe o lugar que ele merece, tá? Porque a gente, há poucos anos atrás, vimos o Brasil aí debatendo com as grandes potências de igual para igual. Então, não é justo que agora a gente tenha esse retrocesso. Um bom dia a todos, espero que todos tenham absorvido, né, todo esse maná que foi nos dado aí pela nossa querida doutora e pesquisadora Juliana Moreira. Um abraço a todos. É isso aí. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado, Bahia, pela contribuição. Perguntas muito que vão promover aqui uma reflexão ótima para nós. Que eu queria só pontuar, antes de passar a fala de novo para Juliana, e lembrar a todos que podem fazer perguntas pelo chat do YouTube. Também se inscrevam no canal da CNQ para ter acesso a esse conteúdo e outros. Mas antes disso, breve comentário, é acerca do financiamento da inovação necessária para a produção de vacinas da Covid-19. Segundo dados do FMI, a média de financiamento público das vacinas se situa em 75% do montante necessário. Ou seja, as vacinas elas foram desenvolvidas pela iniciativa pública, claro, com articulação de laboratórios privados e instituições de pesquisa. No entanto, elas são essencialmente públicas. No caso da Oxford AstraZeneca, por exemplo, o financiamento foi de 97% estatal, ou seja, os recursos foram do Estado para desenvolver a vacina. Não fossem os estados correndo atrás desse desenvolvimento, provavelmente a gente nem teria vacinas para oferecer à população. Enfim, com esse comentário, eu passo para a Juliana também responder as questões que o Bahia levantou, e vou ficar aqui atento no chat para outras perguntas. Obrigada pelas perguntas e pelos comentários, e eu fico muito contente de ter provocado vocês, de alguma forma, a tentar enxergar essa centralidade da saúde, que eu acho, de novo, como eu falei no final da minha fala, que assim como no século XX a gente teve no petróleo um grande alicerce de construção da industrialização do país, de um projeto nacional, e tudo que o petróleo, né, representa para a gente, e que os trabalhadores compreendem o que significa o conteúdo nacional, não é? A capacidade, o poder de compra da Petrobras em induzir o desenvolvimento do país. Então, assim como a gente compreendeu isso, aprendeu a se enxergar assim no século XX, eu acho que no século XXI a saúde é esse espaço, hoje, para o país, né? É um espaço nacional e tem centralidade por conta das transformações no capitalismo contemporâneo, que tem na saúde, a saúde, como eu tentei mostrar para vocês, ela tem centralidade, nanotecnologia, genômica avançada, na biotecnologia, enfim, nos big data, nos sistemas de vigilância, de inteligência artificial.
todos esses novos paradigmas tecnológicos têm centralidade na saúde. E a área da saúde, em termos de participação no nosso produto interno bruto, né, também cresce muito. Então, mostrando a importância dessa área, sem contar que a questão básica, né, fundamental da saúde como um direito de cidadania, né, e que o Brasil é o país do capitalismo periférico que conseguiu construir um sistema universal de saúde para todos os brasileiros, que isso não acontece em outros países. Então, a gente tem uma plataforma, a gente tem aonde se apoiar, né, para construir parar de reproduzir esse padrão que está relacionado a uma inserção precária no cenário. Então, é entender a saúde como um campo do desenvolvimento. Não, a saúde não é simplesmente a questão da saúde como ausência de doença, não é só apenas isso. A saúde também representa todo esse campo e mobiliza todo esse sistema produtivo, tecnológico e de inovação, que pode ser responsável, pode ser um potencial para a gente romper a reprodução do nosso padrão de desenvolvimento, que é desigual e que também não é dinâmico. Né? Então, a partir do processo de globalização, a gente passa a se inserir de uma forma muito precária nas cadeias produtivas globais. E a globalização não foi ruim para todo mundo, né? A Coreia do Sul, a China e vários outros países são exemplos de que é possível ter outra forma de inserção. Né? Mas é claro que, então, a centralidade da saúde, ela pode ser uma plataforma sobre a qual a gente pode construir um outro projeto de país, e gerando os dados de emprego, como eu tentei mostrar para vocês, essa estrutura produtiva que está regredindo, que está a indústria perdendo participação, que a gente está cada vez mais concentrado em recursos primários, essa estrutura produtiva está associada a um enorme desemprego e à enorme informalidade que a gente tem no país. Então, é uma estrutura produtiva que, como a gente sempre cresce sem estrutura para atender as necessidades do nosso crescimento, isso significa também, de outro lado, que a nossa estrutura produtiva não tem capacidade de absorver todas as pessoas no mercado de trabalho e com bons empregos. Então, na década de 90, quando começou esse processo, vocês conhecem bem, a gente perdeu 3 milhões de empregos formais por conta da desindustrialização. E os empregos que mais crescem hoje são o quê? São os empregos precários, de vínculos precários. A reforma trabalhista foi feita em nome da competitividade, né? Para reduzir os custos do trabalho. E quais são os setores onde o custo do trabalho de fato é importante para a determinação da acumulação das empresas e do direcionamento dos investimentos? Não são os produtos intensivos em tecnologia. Então, essa forma está associada a um padrão de desenvolvimento que reproduz as desigualdades no nosso país. Então, essa coisa, a questão do emprego a gente viu ali, tentei mostrar para vocês que, sim, é verdade que, em geral, a gente associa, né, o progresso técnico com redução de empregos, e isso parece ser uma tendência apontada pelas consultorias internacionais, mas no nosso caso na saúde, falei para vocês dos dados do emprego nos Estados Unidos, e no nosso caso da saúde, o mercado de trabalho cresceu no complexo econômico industrial, mesmo nos setores mais intensivos em tecnologia. E mais uma boa notícia, são os empregos industriais, a capacidade produtiva nacional que é capaz de articular serviços sofisticados em torno da indústria. Da gente romper com o padrão de serviços pessoais, serviços precários e ir para um padrão de serviços sofisticados que exigem, Bahia, qualificação, educação, que aí sim, os programas de treinamento, mas você precisa criar a vaga. Sem a vaga não adianta ter trabalhador qualificado. Né? Então, a gente tem que ter uma estrutura produtiva capaz de absorver todos os trabalhadores que querem trabalhar. Então,
esse grande desafio que vocês falaram, hoje o trabalhador, assim que se posiciona melhor no mercado de trabalho, ele já se sente, né, vou contratar um plano de saúde privado. Então, a gente também entender que esse padrão nosso, né, está associado a essa reprodução das desigualdades. Por quê? Porque essa capacidade que a gente tem de romper com esse padrão está associada à expansão do SUS. Se a gente não... E o SUS é para todos. O SUS não é para um segmento restrito da população. Né? Então, o desafio nosso, nacional, está justamente associado a que os trabalhadores apoiem, defendam a expansão do SUS, né? Como o nosso Sistema Único de Saúde capaz de, construir uma sociedade mais igual, né? Mais homogênea, homogeneizando, inclusive, nosso mercado de trabalho, porque o SUS está em todo o território nacional, então, e gera melhores empregos, mais qualificados, em todo o território, não apenas concentrado em São Paulo, no Rio de Janeiro, nas grandes capitais, como é o nosso padrão, nossa estrutura produtiva hoje. E tudo isso não pode prescindir, como o Douglas falou, do papel do Estado Nacional, porque a empresa privada segue a lógica privada, e a gente não pode exigir da empresa privada que siga a lógica pública, né? Agora, a gente pode exigir do Estado que seja Estado, né? Que atue de acordo com os interesses nacionais. Então, é o poder de compra do Estado que é o elemento essencial, né? O SUS, então, a gente romper com esse padrão está associado ao poder de compra do SUS. Então, do SUS de poder transformar entrar nesses setores de alta tecnologia e alterar o padrão de desenvolvimento que reproduz essas desigualdades todas. Não sei se eu respondi a todos os pontos, mas estou aqui à disposição também. Acho que sim, Juliana, você fez uma boa resposta às questões que foram trazidas pelo Bahia, pelo Antônio. É que eu vou complementar com algumas outras perguntas para a gente fazer esse debate. Bahia, Pipoca também, se quiserem se manifestar, fiquem à vontade. Tem uma pergunta do chat que vem do Valmir Moraes, e ele pergunta: se o investimento em tecnologia, na saúde preventiva e na indústria, de forma geral, pode ser uma saída da crise que se instala no Brasil. Ou seja, ver também como que, de repente, o SEIS ele pode atuar como papel de, talvez, incorporação de mão de obra, né, dado o alto nível de desemprego que a gente enfrenta, e também de, enfim, superação de alguns paradigmas tecnológicos do momento. Essa é a primeira pergunta do Valdir. Já passo a palavra do Valmir, já passo a palavra para a Juliana. O Antônio fez algumas perguntas também, o Bahia. Você quer fazer as perguntas diretamente a ela, Bahia? Parece que fica mais... Quebra um pouco da formalidade, né? Eu quero manter esse debate leve para a gente poder absorver melhor os conhecimentos. Então, vamos lá. Doutora, a gente falou sobre a tecnologia 4.4. Aí eu pergunto, a inteligência artificial não vai provocar mais pobreza e, consequentemente, mais doença? E aí, nós falamos aqui sobre o SUS, eu já vou incorporar mais uma pergunta a respeito do SUS, porque eu procurei uma palavra para colocar aqui, suspeito. Eu sou suspeito em falar do SUS. Por quê? Porque eu, desde o meu nascimento, né, desde a minha origem, quando minha mãe me colocou no mundo, eu tive a oportunidade de ter um plano de saúde privado. Tá certo? Então, meu pai trabalhava numa grande empresa e eu, ao longo da minha juventude e tal, plano privado.
Quando eu completei a maioridade, que perdi, né, a condição de dependente, eu adentrei na Petrobras. E aí tive um plano privado. Ou seja, ao longo dos anos, eu só usei o plano privado. Se não me falha a memória, usei o SUS por 2 ou 3 vezes. Foi quando doente automobilístico, e eu sou público primeiro, e a segunda vez foi numa cidade do interior que não tinha clínica particular, e eu fui no SUS, fiquei simplesmente endeusado, passei a entender o SUS. Tá? Hoje a gente faz um trabalho de divulgação, necessidade do SUS, de onde o SUS surgiu, quem sustenta o SUS. Porque a grande população, exatamente talvez pelas suas limitações, eles vão aos postos de saúde, eles vão aos hospitais públicos, exigem o atendimento, mas eu acho que eles não têm ainda a noção de como o SUS surgiu, qual o significado e de que eles precisam ir para as ruas para lutar para que esse SUS continue. Eles precisam entender que o SUS é o grande recurso dos mais vulneráveis. E aí, às vezes, pelas notícias, é sempre a parte ruim dos hospitais que é colocado. E aí eu acho que o SUS fica na obscuridade, ele não é bem divulgado para que as pessoas saibam e lute para que eles se mantenham. Não sei se a senhora entendeu a minha colocação e o que eu estou procurando como resposta para esses questionamentos. Tenho dito. Ótimo, ótimo. Obrigado, Bahia, obrigado pelas questões trazidas. Eu vou passar a palavra para o Pipoca, que também quer fazer algumas considerações, levantar perguntas para a Juliana, e depois a gente faz um bloco de respostas da Juliana, e acredito que a gente pode se encaminhar aí para o fim do nosso debate. Então, é contigo, Pipoca. Bem rapidamente, para a Juliana também, eu não sei se ela tem um estudo dos gastos, né, que o SUS teve, não só com a questão da vacina, mas com o tratamento. Eu lembro aqui em São Paulo, quando as pessoas eram diagnosticadas com a Covid, que ia num posto aqui, já saía de lá com o medicamento para ser tratado, né, com a azitromicina, com o Tamiflu, que uma cartela na farmácia comum custa mais de R$240, né? Dá uma série de 3 medicamentos aí para a pessoa que apresentava sintomas para fazer o tratamento antes da situação se agravar, né? Então, isso foi um custo, eu imagino, bastante razoável para o SUS também, e que acaba, de certa forma, contribuindo como grande consumidor, né, desse mercado de medicamentos, né? Então, acho que isso vale a pena, se você tiver algum estudo, comentar um pouco sobre isso também. Uma outra coisa que está nesse complexo da saúde, que a gente pode planejar para um outro momento, Douglas, que é, vamos dizer assim, a cumplicidade, né, da indústria farmacêutica com assistência médica, né? Ou seja, uma certa, sei lá, promiscuidade que existe aí, que no Brasil está muito consagrado isso. Tem estados que você vai numa simples consulta com algum problema, você sai lá com uma receita com pelo menos 4, 6 medicamentos. Parece uma coisa muito combinada também. Então, essa questão do atendimento privado, ou até na rede pública, que quando não tem o medicamento, mas só você sai lá com uma receita, parece uma estimulação articulada para o consumo também, para favorecer a indústria, né? Então, aqui também eu vejo isso com reservas. Eu acho que, é lógico que isso faz parte do conjunto aí do complexo, essa parte da dispensação ou da divulgação do medicamento, mas que tenham aí, certamente, uma relação bem suspeita, às vezes, né, vamos dizer assim, dos laboratórios, fabricantes de medicamento, com a assistência no geral, né?
Talvez você pudesse comentar um pouco, e isso pode ser um tema para a gente discutir no outro momento também. E agradeço já mais uma vez essa oportunidade de a gente fazer essa contribuição aqui. Sem dúvida. Obrigado, Pipoca. Eu tinha me esquecido de levantar aqui uma informação, um dado que me foi pedido pelo Bahia, que é o salário mínimo necessário, conforme a metodologia do DIEESE. Hoje, esse salário mínimo necessário para a reprodução de uma família de 4 pessoas está em R$ 5.495, ou seja, cerca de 5 vezes o que é o salário mínimo, né, praticado aí na nossa economia. Essa metodologia, é bom dizer que ela incorpora considerações de que essa família não irá passar por insegurança alimentar e não irá passar por déficit habitacional. E, enfim, déficit habitacional pressupõe de que a família não vai gastar mais do que 30% da sua renda em aluguel. Então, assim, é uma metodologia mínima que mostra o quanto que uma família de 4 pessoas deveria ganhar para conseguir se reproduzir de uma maneira satisfatória, digamos assim. Hoje, na nossa economia, esse número é de mais de R$ 5.000, R$ 5.500 aproximadamente. Então, com essas considerações, eu vou passar a palavra para a Juliana, e fique à vontade, Juliana. Vou tentar fazer umas considerações, perguntas difíceis, né, também, está conversando, e eu espero que a gente possa continuar conversando. Eu vou também fazer propaganda, porque a gente está lá na Fiocruz fazendo um projeto de pesquisa amplo, que tem pesquisadores da Fiocruz, mas também da economia da Unicamp, da UFRJ, e uma rede de pesquisadores espalhadas pelo país. E a gente fez uma primeira publicação no Centro Internacional Celso Furtado, na revista Cadernos do Desenvolvimento. E aí eu convido vocês a lerem a revista, os trabalhos, que tem uma perspectiva que a gente trabalha lá na Fiocruz, e está muito rico o trabalho, abordando várias dimensões, tem pesquisadores muito bons envolvidos na pesquisa. E foi esse um pouco o texto que a gente escreveu para essa revista, um pouco o roteiro aqui da apresentação que eu fiz para vocês, que é a dinâmica global, os impasses do SUS e o complexo econômico industrial da saúde como saída estruturante para a crise econômica, sanitária, política que a gente está metido, né? E o Bahia faz a provocação, né? A pergunta se as mudanças, as transformações com a Revolução 4.0 não vão provocar mais pobreza, mais desigualdade. E, de fato, eu tentei mostrar aqui para vocês que estamos diante de dilemas e impasses. De um lado, temos uma estrutura produtiva, somos ainda a 9ª indústria do mundo, né? Não temos o patrimônio, que é o Sistema Universal de Saúde, que é o SUS, mas, de outro lado, a gente vem de um processo longo, né? Amplo, faz 40 anos, desde a década de 80, que a gente vive um processo de regressão do país e da sua forma de inserção no mundo, até a gente chegar àquele mapa que eu mostrei para vocês dos estados produtores de produtos primários. Então, a gente está voltando, eu trouxe até a frase do Oswald de Andrade, né, que a gente está voltando ao que era a economia brasileira no pré-30, né? Uma economia que é especializada em produtos primários. E esse padrão é insuficiente para atender todas as demandas de uma sociedade urbano-industrial, que é o Brasil hoje, com 210 milhões de habitantes. Então, foi a primeira coisa que eu tentei passar para vocês. Tem que enxergar como um campo de desenvolvimento. Ou seja, não tem saída se a gente não alterar as estruturas do subdesenvolvimento. A gente tem que atuar nisso. Senão, a gente vai viver em voo de galinha. Vai crescer, vai esparrar, vai aumentar a importação. Vai crescer e vai bater... Enfim, não vai ser possível sustentar
um processo de crescimento econômico com redistribuição de renda, com progressivamente gerando salários e empregos melhores em serviços tecnologicamente mais avançados, que a gente vai mudando de padrão, mudando a cara do nosso país, né? E outra coisa, quando fala, a gente não usa o SUS, a gente está no setor privado e tal. Tem uma frase na Fiocruz que eu aprendi quando fui trabalhar lá, que é assim, você pode não saber, mas tem um pouco da Fiocruz dentro de você. Que é todas as vacinas, né? O SUS tem vários serviços, transplantes, enfim, muitos serviços que só são realizados no SUS, mesmo para quem é a classe média alta. Transplante é um caso, né? Então, então a gente, de fato, precisa ampliar a consciência dos trabalhadores, né? Dos movimentos sociais e da sociedade de uma forma geral, para a importância e a centralidade que tem o SUS e tem a saúde. E todas as possibilidades que a gente tem em torno do desenvolvimento do complexo econômico industrial da saúde. Então, como o Valmir falou, a saúde é, sim, uma saída estruturante para a crise. Em vários sentidos. A gente viu que, desde que o país entra em crise ali em 2015, enquanto o mercado de trabalho entra em colapso, a gente tem uma crise econômica, 2 anos de recessão profunda, de queda no PIB, né? E a gente ficou patinando desde então. Olha o tamanho da geração de empregos no complexo econômico do Estado da Saúde. Então, você investir no SUS, por exemplo, hoje, é um programa anticíclico, keynesiano, de geração de empregos, de geração de renda, enfim, isso olhando o curto prazo, mas também espero ter passado para vocês essas possibilidades estruturais que estão associadas ao desenvolvimento do complexo econômico, né? Que a gente migrar para outro padrão. E aí, é claro, o SUS sofre de subfinanciamento crônico, né? Desde a Constituição de 88, a gente não consegue estabelecer um financiamento adequado para o SUS. Então, colocar dinheiro no SUS sim, extremamente importante. Mas, de novo, isso tem que estar associado a uma estratégia estrutural, porque hoje, como vocês viram, um orçamento do Ministério da Saúde, o equivalente a um orçamento do Ministério da Saúde, é o quanto que a gente importa em termos de insumos, de produtos e de serviços relacionados às necessidades do SUS. Então, se a gente não associa o aumento do gasto em saúde com alteração da estrutura produtiva, a gente vai continuar reproduzindo esse padrão de desenvolvimento. Então, precisa ver, não tem como, a gente precisa de um projeto nacional de desenvolvimento que tem centralidade na saúde, assim como teve um dia na Petrobras, e ainda é super importante, mas a saúde é um espaço privilegiado para a gente pensar nas lutas nossas de enfrentamento da questão social, de redução das desigualdades, de melhoria de empregos, enfim, de um outro padrão de desenvolvimento. É isso. Gente, muito obrigado. Juliana, de novo, muito obrigado por toda essa participação no debate. Agregou bastante no nosso acúmulo aqui dentro da Confederação e também nas pesquisas que vão ser desenvolvidas no nossos debates internos. Agradecer aí a todos que nos acompanharam pelo YouTube, lembrar de vocês também se inscreverem no canal, curtirem esse debate para a gente poder promover isso outras vezes, e agradecer, enfim, Oswaldo, Pipoca Bahia, que participou, Gabriel aqui na suporte técnico, e, enfim, todo mundo que participou indireto ou diretamente desse nosso debate. Pessoal, muito Douglas, obrigado. Também quero agradecer ao convite para participar, dizer que, para mim, eu fico muito feliz de ver os trabalhadores preocupados com essa pauta, que é uma pauta de interesse nacional mesmo, e estou à disposição para a gente conversar em outras atividades, no que vocês precisarem.
Bom, então, com essas palavras, a gente encerra o nosso debate. Um bom dia aí para todos. Bom dia.